Avança aos poucos na Câmara dos Deputados, sem muito alarde, uma PEC apresentada pela então senadora Gleisi Hoffmann, hoje deputada, que pode turbinar a farra com o dinheiro público. Então, mais uma iniciativa nesse sentido. A proposta da presidente do PT permite que emendas individuais impositivas, dinheiro do orçamento federal a que os parlamentares têm direito, possam ser transferidas para estados e municípios a título de doação, independentemente da celebração de convênio. Nesses casos de doação, as transferências não seriam fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, mas pelos órgãos de controle interno dos estados e municípios, todos ainda mais rígidos do que o TCU, como se sabe. A PEC já passou pela CCJ e Rodrigo Maia instalou uma comissão especial para debatê-la. A tramitação está na fase de recebimento de emendas. O relator da proposta é, olhem só, adivinhem, Aécio Neves. Então, eu vou ter que repetir aquilo que eu estava dizendo. Esse pessoal foi descoberto em esquemas de desvio de dinheiro. Esse pessoal que eu digo, petistas, tucanos, tudo que a gente assistiu aí nos últimos anos, MDBistas. Então, ficou sem fonte. Sem fonte para fazer campanha, sem fonte para fazer com que eles mantenham a boquinha e o foro privilegiado, que é muito importante para eles também. Porque houve uma mudançazinha, mas o foro ainda existe. Então, eles querem manter isso tudo, não tem mais a fonte dos esquemas nos quais os partidos deles estão envolvidos e ficam criando aí PECs, proposta de emenda à Constituição, quer dizer, todas essas iniciativas para conseguir algum dinheiro que eles conseguiam ilegalmente, Bruno. Mas mais um caso desse, né? É um troço cansativo, né, Felipe? Mas, de qualquer forma, assim, a gente tem que passar essa informação para o nosso público. E comentar a mesma coisa quantas vezes for necessário, exatamente, com palavras diferentes. E fazer a crítica. Aliás, tem uma ótima frase do Milor, que é o seguinte: em política nada se perde, nada se transforma, tudo se corrompe. Em boa medida é isso que acontece quando se tenta fazer esse tipo de coisa. Agora, o que se quer com isso? É praticamente dar um cheque em branco para os parlamentares poderem usar esse dinheiro para fazer política nos estados. É isso, é disso que se trata. E quando se quer evitar a fiscalização pelo Tribunal de Contas, atribuindo responsabilidade para órgãos dos estados e municípios, órgãos esses que muitas vezes são aparelhados, porque as indicações desses conselheiros são feitas de forma... As indicações são feitas de forma política, aí um político com muito poder aparelha aquilo, e aí o que acontece? Em estados e municípios onde, por exemplo, políticos como a Gleisi Hoffmann têm poder nesses tribunais, vai passar tudo, né? Igual porteira. Então o que se quer é isso: ter mais dinheiro para usar sem fiscalização e poder ter mais poder financeiro nos estados, que é onde estão as bases políticas. Zé Maria Trindade. Olha, até que a articulação política aí, o argumento eu conheço, é de que alguns municípios não dispõem de assessoria para elaborar projetos, porque o dinheiro, dinheiro da União só é liberado para estados e municípios com projetos, né, aprovados. Mas isso não convence, porque, olha, era só contratar assessoria, contratar um grupo de pessoas para fazer os projetos ou ir nos próprios ministérios. Os ministérios dispõem de modelos e incentivam, inclusive, as prefeituras a fazerem o mesmo. E aí, então, o dinheiro público seria liberado para este fim. Olha, o dinheiro público, a chamada coisa pública, é evidentemente fiscalizada de uma forma diferente e tem que ser fiscalizada assim. Na verdade, esse projeto da ex-senadora Gleisi Hoffmann, que agora ela tem a oportunidade de continuar defendendo o projeto na Câmara dos Deputados, é uma tentativa de salvar a reeleição de um bando de gente aí que sabe que está perdido e tenta a continuidade do fisiologismo, a troca de dinheiro público por votos. Na verdade, isso aí, vamos combinar, se trata de doação de dinheiro público para o prefeito. Caindo no caixa do município, o prefeito pode fazer o que quiser. Nós estamos imaginando aí uma cidade como São Paulo e tal, que tem lá as suas normas, tem também os projetos engatilhados,
mas uma doação, isso é doação de dinheiro público para outro ente público. Isso é possível? Isso é possível. Não de município para município, mas em algumas ocasiões especiais. Então, daria ao prefeito, imagina uma cidade do interior, aí recebe uma bolada de uma emenda, né, impositiva, né? Isso é tentativa de reeleição, isso é tentativa de turbinar a campanha municipal, porque esse prefeito vai usar de forma eleitoreira, ainda com o aspecto legal, ainda com aquela roupagem legal de fazer projetos ou com recibos, mas trata-se de um dinheiro entregue diretamente ao prefeito para aplicar de forma eleitoral. Isto é absurdo, tem que continuar com o projeto, isso porque entrando dinheiro público, aí a investigação é outra, porque entra Tribunal de Contas da União e também a controladoria que faz com lupa, né, uma investigação ali dos municípios para saber onde o dinheiro entrou. Isso não é possível, é uma aberração e um atraso, inclusive, na lei que se mostrou muito eficiente, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma contramão, inclusive, uma lei que foi aprovada pelo PSDB no governo Fernando Henrique, né? É isso aí, Zé Maria. Diga, Bruno Garchagen. Felipe, 2 pontos importantíssimos que o Zé Maria citou na sua explicação, que são os seguintes. Primeiro, o Pacto Federativo. Hoje, tudo que se produz nos municípios, e portanto os municípios estão dentro dos estados, que são uma ficção, as pessoas moram nos municípios, trabalham nos municípios e geram riqueza nesses municípios. O Pacto Federativo hoje o que faz? Toda essa riqueza produzida nos municípios, a maior parte, 70%, 60% ou pouco mais 60% vai para a União, 30% fica ali nos caixas dos estados e 10% mais ou menos vai para os municípios. Mais ou menos essa é a conta na média que tem sido feita aí. Aí o que acontece? Nos locais, ou seja, nos municípios onde tudo acontece, fica pouco dinheiro. Qual é o resultado disso, desse pacto federativo ruim? A primeira coisa é, os municípios não ter dinheiro. Esse é o primeiro. Se não tem dinheiro, você não tem como ter desenvolvimento numa dimensão maior do que poderia. E, portanto, as prefeituras têm uma qualificação técnica muito aquém daquela que seria necessária. Há muitos problemas de municípios que não conseguem ter acesso a recursos a que teriam direito, recursos que estão disponíveis no governo federal, porque esses municípios não conseguem preencher a papelada de forma correta. E aí perdem prazo. Então, isso é um drama vivido por muitos municípios brasileiros. Nem vou entrar na discussão da quantidade de municípios que existem no Brasil. Isso virou uma indústria durante muitos anos. É preciso também retornar... Quase 6 mil, viu? Exatamente, Zé Maria. É preciso também resolver esse problema. Nem que for para dissolver municípios, reintegrá-los aos antigos municípios. Isso é um problema que tem que ser resolvido. De qualquer forma, como todo o dinheiro está na União, os municípios estão mais vulneráveis, inclusive, para essa politicagem feita por deputados federais e senadores, que servem ali como intermediários entre esses municípios, os estados e o Poder Executivo Federal. Então você veja como que um problema profundo no Pacto Federativo, nessa distribuição de dinheiro, acaba gerando uma cadeia de consequências negativas, Felipe.